Vamos lá então para a nossa palavra de hoje, queridos, abram aí no livro de Atos dos Apóstolos, lá a tela não está ligada, né? Enfim, eu estou na versão de NVI, ok? E você acompanha aí, se você tiver a mesma versão, facilita o entendimento da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Semana passada, nós iniciamos esse estudo do livro de Atos no primeiro capítulo. Era um capítulo menor, mas hoje, capítulo de número 2. Qual é a intenção? Que os irmãos aprendam a palavra de Deus. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Lembre-se disso. Quem não sabe o que falar, fala bobeira. Quem não sabe o que falar, fala o que não deve falar. Nada melhor do que a gente falar com segurança. Sabe aquela pessoa que vai dar um recado, mas não sabe, não sabe dar o recado? Mas tem aquela outra que fala, é assim, assim, assim. Fulano mandou dizer que é assim, assim, assim. Então a gente tem que saber. Vocês querem pregar o evangelho, vocês querem fazer a obra de Deus, tem que aprender a palavra. Nunca esqueça de que a nossa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja da palavra. Aqui não é igreja de campanha, aqui não é igreja de eventos, aqui é uma igreja da palavra. Isso não quer dizer que a igreja não tenha eventos, eventualmente, né? Mas é uma igreja da palavra. Nós não fugimos disto, é pela palavra, ok? Então vamos ler. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Diz o primeiro versículo: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Veja, e havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Em outras traduções diz: estão embriagados. Pois bem, esta passagem aqui, muito conhecida. Havia ali dentro daquela casa uma média de 120 pessoas, e eles haviam recebido uma ordem de Deus que ficassem ali até que do alto fossem revestidos de poder. Interessante que, de acordo com alguns estudos, e o que a Bíblia nos fornece uma base, é que quando receberam essa ordem, eram umas 500 pessoas. Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, havia uma ordem lá: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí só depois disso vocês vão poder ser testemunhas para falar do evangelho, tanto em Samaria, Judeia, Jerusalém, Samaria, Judeia e até
os confins da terra. Mas a verdade é que a gente não gosta de esperar. Isso é uma coisa do ser humano. Às vezes nós acreditamos mais no homem do que em Deus. De quem tinha sido a ordem para esperar? Era uma ordem dada por Deus, inspirada por Deus, que eles ficassem lá até que do alto fossem revestidos de poder. Agora é interessante notar uma coisa aqui. Eles não sabiam que poder era esse, além do que já tinham visto através de Jesus, porque eles tinham visto ressuscitação de mortos, Jesus curando o cego, tudo isso. Mas eles não tinham ainda uma experiência com o Espírito Santo. Interessante aqui. E aí ele disse, olha, fiquem lá até que vocês sejam revestidos. O que é revestir? É vestir de novo. Eu estou com essa blusa aqui, mas se vem um frio, eu não vou ficar com essa blusa aqui. Vai entendendo a palavra. Se eu estou com a blusa aqui porque está calor, mas digamos que amanhã a temperatura caia, como nós temos aqui em São Paulo, e a gente fica aí 5 graus. Jamais eu vou ficar com essa blusa. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar a minha roupa de frio, meu jaco de frio, minha blusa de frio, a mais pesada possível, e me revestir. Por que revestir? Porque vestido eu já estou, mas eu preciso de uma coisa a mais para que eu possa enfrentar o frio. Ou seja, crente você já é, mas você precisa do revestimento com o Espírito Santo de Deus para enfrentar as intempéries do dia a dia. Porque vem as lutas na família, na vida profissional, em todas as áreas. A luta vem, a casa seja construída na areia ou na rocha, os problemas vão vir. Agora imagine que o frio chegue e eu não tenho uma roupa de frio. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer de frio, né? Posso ficar até doente, porque eu estou num frio exagerado. Olha o que acontece com a hipotermia, com pessoas que dormem na rua e não têm um agasalho. Então eles acabam morrendo de frio. Tem gente dentro da igreja morrendo de frio espiritual. Por quê? Porque o problema veio, o frio veio, a frieza veio e você não estava revestido. Quando o problema vier, você tem que estar revestido com o poder de Deus. Só que dentro da casa só tinha 120. E aonde andavam os 380 em média? Tinham ido embora. Nós não gostamos de esperar a bênção de Deus. E o pior é que quando nós não sabemos ainda como que é a bênção. Porque aquelas pessoas não sabiam ainda. Fica lá, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Mas eles não tinham nenhuma experiência com isso. Alguém já disse o seguinte, o ser humano é assim, ele é mais desestimulativo do que estimulativo. É incrível isso. Uma pessoa consegue influenciar mais 2 ou 3 para o que é bom. Mas uma pessoa consegue desinfluenciar um monte de gente. 10 rapidinho. Vocês lembram dos espias lá da terra de Canaã? Eram 12, né? 2 contaram 10 deles voltaram contando uma história negativa, era tudo que queria, mas não podia entrar lá, porque os homens eram grandes e eles se consideravam como gafanhotos. E eles estavam desestimulando milhares e milhares de pessoas. Então, o ser humano é assim, um saiu, aí daqui a pouco o outro fala assim, fulano saiu, o outro saiu, daqui a pouco desestimula um monte de gente. Quando Deus nos chama, quando Ele dá uma ordem que é para ficar no lugar que Ele determinou, é para ficar. Porque a promessa dele vai se cumprir, ou mais cedo ou mais tarde. Então, eles estavam lá e o versículo 2 diz, de repente, meu irmão, entende isso aqui, de repente, por isso que eu lamento a igreja não estar na totalidade para aprender a palavra de Deus, para depois não ficar aí morrendo de frio espiritual. Então, é de repente que a coisa acontece. Deus prometeu, então é de repente. É de repente, você tem que estar preparado. É de repente o negócio acontece. Então, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Pronto. E aconteceu o que havia prometido. Fica lá que vocês vão ser cheios de poder. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E interessante que havia em Jerusalém várias nacionalidades, pessoas de vários lugares, como nós lemos aqui.
Não dá, porque o capítulo é maior, eu tenho meio que ficar correndo aqui, mas vamos pegar os pontos principais. Há duas linhas de raciocínio, que dizem, uma diz que eles falaram língua estranha, essa que a gente fala, quando, por exemplo, o Fabrício fala bastante. E outros dizem que não, era o idioma normal. Eu estou mais na linha, eu concordo mais com o lado teológico que diz que eles falaram línguas normais. Vamos lá, vamos entender aqui. Eles, ouvindo-se este som, versículo 6, ajuntou-se uma multidão que ficava perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Será que vocês estão conseguindo captar aqui? Entende? Em sua própria língua. Vamos dizer que fosse no Brasil. Eles começaram a ouvir falar em bom português. Aí eles ficaram atônitos e maravilhados. E eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Vamos dizer que nós estivemos... Vou trazer para cá para vocês entenderem. Nós somos brasileiros, nós falamos português. Aí aqui tivessem argentinos, aqui tivessem italianos, aqui tivessem americanos, aqui tivessem africanos, aqui tivesse gente que falasse em várias nacionalidades. E de repente, aconteceu alguma coisa que todo mundo está falando português. Eu estou entendendo eles falar na minha própria língua. Então, o versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Eles estão perguntando. Porque lá tem várias nacionalidades, partos, medos, elamitas, tal. Versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, tem um versículo, deixa eu puxar ele aqui, já está aqui. 1 Coríntios 14, 2. Há uma outra língua aqui diferente. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Ou seja, aí é uma língua diferente. É aquela que Paulo colocava a mão sobre as pessoas e elas recebiam o dom de línguas espirituais. Essa língua que o Fabrício fala, essa língua que às vezes eu falo, essa língua que a gente ouve na igreja, mas ninguém consegue entender. Você está conseguindo entender o que eu estou passando? Mas lá não, no dia de Pentecostes, todos eles entendiam. Agora o que é que eu entendo aqui? É que aquelas pessoas que vieram, não era dos 120 que estavam lá dentro da casa. O poder não caiu sobre a multidão que veio ver o que estava acontecendo. Porque houve barulho, estrondo, e as pessoas vieram ver o que estava acontecendo. Mas o poder não desceu sobre a multidão, o poder desceu só sobre os 120. E a multidão, vamos dizer que chegasse aqui um monte de gente que não era crente e entendeu aqui a nossa língua. Mas o poder não caiu sobre eles, o poder caiu sobre nós. Então, Paulo está dizendo que a língua espiritual, quando se fala em língua e mistérios, só Deus entende, nós não entendemos, nem nós nos edificamos, é uma edificação pessoal entre nós e Deus, mas as pessoas não entendem, e aqui elas entendiam. Então há uma linha que eu concordo com ela, de que não era língua espiritual, não era língua estranha, como nós dizemos, mas era a língua deles próprios, e eles ficaram atônitos e perplexos, e todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E alguns, todavia, zombavam deles e diziam, estão embriagados. Aqui diz assim, beberam vinho demais. Havia um negócio estranho, a forma, mas eles dizem que eles estavam embriagados porque eles caíram, porque eles não aguentavam em pé. Havia um poder de Deus sobre eles, e talvez a fala, imagina, será que tinha um sotaque, um americano falando português, né? É um negócio meio esquisito, né? É diferente de um brasileiro falando português. Um italiano falando português, eles não têm o mesmo desenvoltura da língua como nós temos. Então havia uma situação aí. Então esse é o primeiro ponto. Estavam lá, o ponto de esperar, quando Deus diz é para esperar, é para esperar. Mas eu não sei como vai acontecer. E daí, espere, quando acontecer você vai ver. Vai ver. Às vezes nós nos preocupamos. Como será? Deus disse que é para me esperar. Mas como será que vai acontecer?
Será assim? Será assim? Não queima neurônios pensando nisso. Não queima a cachola pensando nisso, não, porque Deus sabe o que fazer na hora certa, no momento certo. É no dia de Deus. Não é no meu dia, não é no seu dia. É no dia de Deus. Esse é um dos pontos dessa primeira parte até o versículo 13. Espera até que do alto você seja revestido de poder. Ou seja, até que do alto venha o comando, a autorização para você receber a sua bênção. Depois, há mais uma lição que fica aqui, mais um ponto positivo, é que eu preciso dessa autorização, dessa autoridade espiritual sobre minha vida, se eu quiser ir para Samaria, Judéia, Galiléia, Judéia e até os confins da terra. Por que isso? Qual é a minha Judéia? Qual é a minha Galiléia? Qual é a minha Jerusalém? É o lugar onde eu consigo ir. É o bairro que você mora? É a rua que você mora? É a empresa que você trabalha? É os teus amigos, ciclo de amizade ou familiar que você tenha? Esse é o teu território. Para que você faça a diferença nesses territórios, você tem que receber a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. E tem mais uma coisa aqui. A questão das línguas espirituais, você não vai chegar para o pecador falando língua espiritual. Aliás, Paulo fala isso. Que vantagem tem se entrar um descrente aqui e todo mundo estiver falando língua espiritual ou língua estranha, como a gente gosta? Eu não gosto desse termo de língua estranha. A gente estiver falando, ele não vai entender coisa nenhuma. Por isso que Paulo diz assim, eu prefiro falar 10 palavras ou algumas palavras na minha própria língua, que alguém entenda, do que milhares de palavras em línguas que ninguém entenda. Então, isso aí é o primeiro ponto. Do versículo 14 para frente, é a pregação de Pedro. Agora, aqui, Pedro era uma outra pessoa interessante, né? Ele era temperamento sanguíneo, Pedro. Ele fazia parte de um grupo chamado os essênios, que eram homens de temperamento forte. É tanto que na última hora, ele tira a espada lá do soldado e corta a orelha dele. Pedro obriga Jesus a fazer um milagre de última hora. Aquele milagre é como que não tivesse na agenda. Foi um negócio de última hora. Porque Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado, o soldado chamado Malco, e aí Jesus pega a orelha lá e cola na mesma hora e diz para Pedro, Pedro, mete a tua espada na bainha. E aí ele proferiu uma coisa interessante, né? Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Se tornou um provérbio que todo mundo conhece, não é verdade? Então Pedro era assim, mas aconteceu uma mudança aqui. Esse Pedro agora, depois que ele recebe essa autorização, esse comando, esse revestimento do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, né? Depois de esperar, e eu acho interessante que Pedro era um que não gostava de esperar, mas ele passou no teste aqui. Versículo 14, então Pedro levantou-se com os 11, vamos entender aqui no sentido literal, está lá, mas ele levantou-se, né, com os 11, porque já tinha sido elegido o que tomou o lugar de Matias, né, que tomou o lugar de Judas, e em alta voz dirigiu-se à multidão. O que ele disse? Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Aí o Pedro começa a pregar. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele fez uma referência a Joel capítulo 2, que diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Olha só o papel do Espírito Santo aqui. Coisa maravilhosa, né? Nos últimos dias, e olha que Pedro falou isso há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, é que o tempo de Deus não é como o nosso, não é como o nosso. Nós estamos vivendo os tempos do fim, desde lá do começo. Aí, veja só, ele diz que o que é que o Espírito Santo ia fazer? Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Olha só,
Quer ter visão, jovem? Visão de futuro? Não visão de galinha que não consegue ver meio metro à frente? Mas visão de águia tem que ter a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque a palavra está dizendo que o Espírito Santo veio para isso também. Para dar visão aos jovens e dar sonho aos idosos, aos velhos. Por que isso? Porque um velho que tem Deus, que é convertido, ele sonha com arrebatamento, ele sonha com o crescimento da igreja, ele sonha, ele não vive em depressão, porque o que traz a depressão sobre as pessoas é a morte dos sonhos. Não sonha mais. Não sonhar mais significa não idealizar mais, não ter mais projetos. Aí morre mesmo, antes da hora. Morre com o corpo andando, morre antes da hora. Então, o Joel, profeta, já tinha profetizado que diz Deus que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E aí isso ia acontecer com os filhos e filhas, profetizarão, né? Seus filhos e suas filhas profetizarão, serão pessoas de palavra que serão usadas por Deus e terão sonhos e os velhos terão visões e os velhos sonhos. Versículo 18: sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvem, fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes que Jesus venha, olha aí os sinais da natureza. Os sinais da natureza: terremotos, mudanças no sol, mudanças no clima, uma série de coisas. Isso já estava predito e vamos ver coisas muito maiores daqui para frente. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Aqui ainda é Pedro, cheio da unção de Deus, pregando. Aí ele diz: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Aqui um ponto importante. Pedro, entende, irmão? Não deixa fugir o raciocínio aqui comigo, não. Pedro foi um dos que fugiu lá quando Jesus estava sendo crucificado. Ele negou Jesus por 3 vezes e depois ele ficou só João e a mãe de Jesus, Maria, lá ao pé da cruz. Só que aqui houve uma mudança de chave. Pedro agora, por que ele fugiu? Porque estava com medo. E agora, por que ele tem essa ousadia de falar, jogar na cara deles, dos judeus, o seguinte: este homem, ele diz, foi-lhes entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Ele os acusou disto, porque ele estava cheio da autoridade de Deus. Quer falar a verdade, seja lá para quem for? Quer não ter medo? Tem que estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo não é ficar pulando, vendo aviãozinho, não é nada disso. Cheio do Espírito Santo significa conhecer a palavra, é ter conhecimento de como Deus age e ter um relacionamento íntimo com Deus. Então vamos lá. Aí no versículo 24, ele diz: vocês o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Imagina essa pregação. 25. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fazes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Ele cita aqui uma profecia de Davi, falando a respeito de Jesus.
Versículo 29. Irmãos, dizia Pedro, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Versículo 31. Provendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Voltando aqui no versículo 39. A promessa é para vocês, ele estava falando para a plateia que estava lá, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Aí entrou eu, entrou você, entrou todos nós, entramos todos nós, os que estão longe e todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando Pedro prega essa mensagem, entende aqui comigo, foca aqui o raciocínio aqui comigo. Olha a mudança, era um pescador, um homem simples, um homem temperamental, mas agora é a primeira mensagem que ele prega, que há um resultado incrível. 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Aqui não fala, mas geralmente não se contava mulheres e crianças. Mas está aqui, vamos ficar na tradução da NVI, que diz que cerca de 3.000 pessoas receberam Jesus. E de que forma eles receberam? Ouvindo uma mensagem dura. Pedro não foi aqui dizendo assim: olha, se vocês, não sei se posso dizer, se não posso dizer, estão dizendo por aí que foi vocês que mataram Jesus, enfim, não é meu ponto de vista, mas estão dizendo, não foi nada disso. Ele diz: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e fez Senhor e Cristo. Aqui nós aprendemos também, nós pastores principalmente, nos conscientizamos de uma coisa: eu não tenho que pregar aqui o que as pessoas querem ouvir, mas é o que as pessoas precisam ouvir. Eu não tenho que chegar aqui passando a mão por cima do pecado de ninguém, afagando o ego de ninguém, dizendo: irmão, estão dizendo por aí, você fez errado, mas Deus sabe. Não. A mensagem que é pregada para quem está errado é a mensagem que dói na alma, dói mesmo. Imagina Pedro dizendo ali, cheio da autoridade de Deus e do Espírito Santo, dizendo para aquelas pessoas: vocês mataram a Jesus, vocês o crucificaram, juntamente com homens maus, romanos e judeus, crucificaram. E eles, quando ouvem isso, Pedro os advertia e dizia: se salvem dessa geração corrompida. E eles disseram: então, o que a gente tem que fazer? Aí Pedro diz: olha, aceita Jesus. Em outras palavras, saiam disso aí. Quando a correção vem para a vida da gente, a gente está errado, o que a gente tem que fazer? Baixar a cabeça, admitir que nós estamos errados e se corrigir. Ok? 3.000 almas naquele dia.
Versículos 42, para a gente começar a concluir, fala agora da comunhão dos crentes, dos primeiros crentes, dos primeiros cristãos. Como a coisa muda quando se tem obediência. O que foi que impactou aquela multidão? Porque a igreja de Jerusalém já começou grande. Depois de alguém pagar preço. É bom não esquecer isso. O tempo que diz ficar em Jerusalém até que, esse até que teve um tempo considerável. Até que, e eles pagaram o preço ficando até que fossem cheios do Espírito Santo. E quando eles obedeceram, aqueles 120 não abriram mão, não saíram do lugar, ficaram dentro daquela casa, esperando a promessa acontecer, de alguma coisa que eu repito aqui, eles nem sabiam como que ia acontecer. Agora, o negócio explode de uma hora para outra. Uma pregação de Pedro, 3.000 crentes. Lá na frente você vai ver que ele pregou de novo e mais milhares aceitaram. Mas nessa primeira, 3.000 almas. Mudou a história, já começou. Você já pensou, aqui comigo, querido, já pensou, eu prego uma mensagem aqui e 3.000 pessoas na nossa região aqui aceitam Jesus? Para pensar. Uma igreja com 3.000 membros. Nós tínhamos que quebrar isso aqui, comprar o terreno de lado e larguecer isso aqui para poder caber 3.000 almas, 3.000 pessoas. Além dos 120 que a gente já tem, nós temos mais 3.000, e que depois vieram mais 5.000, e vamos ver aqui que Deus ia acrescentando. O que mudou? A obediência. Você quer ver Deus não operar na vida de uma igreja? As coisas não acontecerem quando há desobediência. Nós não fomos chamados para viver em desobediência, nós somos chamados para viver em obediência. Por isso que se fala que o ABC do mundo é ABCD e o ABC do crente é obedecer. Obedecer a palavra, obedecer às vozes de comando através da palavra de Deus. Se aqueles 120 também, igual os outros 380, tivessem ido embora, o que tinha acontecido? Eu acho que a história seria totalmente diferente. Então, como eles pagaram um preço, por isso, irmãos, atenta para mim aqui no que eu vou te falar agora. A gente paga preço aqui há 22 anos. Há 22 anos. Esse pastor, aquela pastora e alguns irmãos que são da época do começo, pagamos preço aqui há 22 anos. Seja no calor, seja no frio, seja na bonança, seja na adversidade, nós pagamos preço aqui há 22 anos. Não estou falando nenhum mérito por isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, pagamos preço, esperando o dia da promessa ou das promessas de Deus começarem a se cumprir. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser. Eu tenho certeza disso. Vai chegar a hora do até que. Vai chegar a hora. Vocês podem ter certeza. Aqueles que jogam a toalha, aqueles que desistem, primeiro são covardes. O covarde desiste. Aquele que não é covarde, ele persevera até o fim. E o pior de tudo é aquele que quando a coisa aperta, ele pula fora do barco. Em vez de ajudar a tirar a água do barco, ele pula fora do barco, se arrisca, porque quem pula do barco pode morrer afogado primeiro do que os outros. Em vez de pular do barco, o que a gente está? Nós estamos no barco, está entrando água no barco. O que a gente tem que fazer? Ajudar a tirar a água do barco, porque aí todos se salvam. Mas tem um esperto lá que pula fora do barco. Ele pode pular na terra firme e se salvar e ver os outros afundando, ou ele pode morrer primeiro do que os outros. Covardes são assim. Não teve um comandante de um navio aí que abandonou o navio lá com as pessoas e foi embora? Deixou o navio há uns anos atrás aí à deriva e foi processado, preso por causa disso, e parece que nos Estados Unidos. Então é assim. Bom, temos agora uma igreja em Jerusalém com 3.120 pessoas. Vamos dizer assim, arredondando os números. 3.000 pessoas. Agora é uma grande igreja. Vamos ver o que eles faziam? Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Vamos lá de novo, devagarinho. Eles se dedicavam, primeiro, ao ensino dos
Comigo aqui, irmãos, ao ensino dos... Olha só, a primeira coisa que eles se dedicavam era ao ensino dos apóstolos. Olha como o diabo é sujo, né? Uma das coisas que ele quer é que você não se dedique aos ensinamentos, que você não estude, que você não leia, que você seja... É por isso que tem um monte de gente por aí, papagaio, repetindo o que ouve dos outros e acreditando em tudo. Os que acreditam no eis que te digo, né? Eis que te digo. Muitas vezes o eis que te digo tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Falsos profetas, gente divagando, né? Sem saber o que está dizendo. Então a primeira coisa que essa igreja de Jerusalém fazia agora, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Vamos aprender agora como que é esse negócio. Eu acho interessante vocês jovens, por exemplo, a mente de vocês, o cérebro de vocês está novo, pode guardar as coisas, decora muito mais rápido. Esse córtex frontal aqui está belezinha, novinho, decora, aprende muito rápido. Mas é interessante como muitos dos jovens de hoje não têm interesse em aprender a palavra de Deus. Que se tiver, vai ser uma bênção, uma bomba contra o inferno. Por quê? Tem memória boa, desenvoltura física boa, pernas boas, visão boa, tudo bom. Por isso que João diz assim: jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós. E por isso, aí ele termina dizendo: já vencestes o maligno. Mas aí, tem que gostar de ensino, ok? Então se dedicava ao ensino dos apóstolos. Segunda coisa, a comunhão. A comunhão. O que é comunhão? Comunhão, vem do grego koinonia. O que é isso? Isso, estar juntos, andar juntos, comer junto, cultuar junto. É família, irmão. Por isso que eu luto tanto com isso, para que nós tenhamos, eu luto no bom sentido, claro, nós tenhamos uma igreja família. Uma igreja família. Já tomamos muito na cabeça por ser uma igreja família e chegam aventureiros que querem se aproveitar da gente, e como a nossa visão é de uma igreja família, a gente coloca na família. Só que tem um detalhe: quando uma pessoa não honra aquilo de bom que você faz, não está na Bíblia, claro, esse provérbio, mas diz que o cachorro se enforca com a própria corda. É verdade. Então, chega uma pessoa aqui, a gente já enturma, a gente ajuda, nós já montamos casa para pessoas, nós já arranjamos, ajudamos pessoas aqui, as que chegam aqui. Sim, umas agradecem e outras vão embora, e ainda ficam falando mal da gente. Isso é verdade, piorando mais a situação delas próprias, porque nossa parte nós fizemos. Por que isso? Porque é comunhão, e essa comunhão não pode faltar no meio da igreja. Agora, eu queria aproveitar aqui, queria que vocês prestassem bastante atenção, eu tenho que repetir isso no domingo, prestar atenção no que eu vou dizer. Comunhão também tem limites, ok? Tem limites. Cuidado para não exagerar na comunhão. Tem limites. Comunhão é viver em comum, mas com respeito. Porque senão pode, em vez de trazer união, trazer desunião. Aliás, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, quando nós estudamos o livro de Provérbios, nós passamos por essa parte. Não vai muito na casa do teu irmão, para que este não venha te aborrecer. Está lá na Bíblia, ok? Se eu vou todo dia na tua casa, chega uma hora que você não me aguenta mais. Se eu trato você como eu trato o meu cachorro, porque eu tenho comunhão, se tratar como trata o cachorro, acho que trata bem, porque hoje todo mundo chama até o cachorro de filho, né? Meu filho. O menino diz, vovó. É que lá em casa me chamar de vô de cachorro, que eu não sou vô de cachorro. Então, veja só. Mas trata com intimidade demais. Isso não é bom. Chega uma hora que o negócio entorna. Nós tivemos já problemas aqui, por causa de gente que exagerou na comunhão.
Exagerou, achando que podia falar o que queria, achando que podia fazer a brincadeira que quisesse, mas achou errado. Falou o que não deveria, fez a brincadeira que não era para fazer, a outra pessoa vai tolerando, chegou uma hora que a pessoa fala: o que é isso? O que é isso? Aí é tudo que o diabo quer. Aí o que acontece? O negócio se espalha. Olha, eu acho que eu posso falar com vocês o que Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não vê eu na sua casa toda hora. Eu vou lá se precisar, se eu for convidado. Enfim, senão eu não vou. E eu sou o pastor de vocês. Não vou. Me convida, eu vou lá. O Adriano me convida, o Bolinha, a Dilma. Ô pastor, vai lá em casa tomar um café. Eu vou, com todo prazer. Ô pastor, vai lá em casa que a gente precisa conversar. Eu vou, com todo prazer. Mas se não, eu não vou. Eu não vou. Ah, se eu não for é porque eu não gosto de você. Não, eu não vou na sua casa todo dia porque eu gosto de você. E eu quero que você continue gostando de mim. Porque se eu for na sua casa todo dia, vai chegar uma hora que você não gosta mais de mim. Lá vem aquele chato daquele pastor de novo. Entendeu? Vamos lá. Eles, no ensino dos apóstolos, na comunhão, ao partir do pão e nas orações. Vou ler de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só que maravilha. Estava indo bem, ó. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles não bajulavam ninguém. Eles distribuíam se tivesse necessidade. Quando você dá alguma coisa para alguém que ela não está precisando, na maioria das vezes está bajulando. Não quer dizer que você dá um presente e está bajulando, mas você fica lá oferecendo o que a pessoa não precisa. Nem deveria. Não vou nem falar isso aqui, que é coisa do mundo. Pessoas que querem comprar a amizade dos outros em suas festas, dando iPhone, dando isso, e as pessoas... Vamos lá. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha só. Por livre e espontânea vontade, eles vendiam suas propriedades, seus bens, e distribuíam conforme a necessidade das pessoas. Aqui um ponto. Pedro, os apóstolos nunca pediram para eles fazerem isso. Nunca. Igual esse apelo que tem nas igrejas aí, que tomam a casa das pessoas, o carro, toma mesmo, viu? E depois que a pessoa doa lá o objeto, assina um documento, nem na justiça consegue pegar de volta. Quantas pessoas já se arrependeram porque foram iludidas e deram o carro? Foram iludidas e deram até a casa. E aí depois se arrependeu, a família reclamou, foi lá, mas antes de dar, eles assinam um documento dizendo que estão dando de livre e espontânea vontade. É de livre e espontânea pressão, mas psicologicamente acha que é de livre e espontânea vontade. Porque a mensagem é pregada o seguinte: se você não der, não vai ser abençoado. Se você der, você vai ser abençoado. É dar que eu te dou. É barganhar com Deus. Então, veja só. Eles faziam isso de bom. O Espírito Santo tocava no coração deles. Versículo 46. Todos os dias continuavam. O que é continuar, irmão? É hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que coisa maravilhosa. Era uma comunidade que as pessoas olhavam e diziam assim: quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse negócio. Agora vocês não imaginam que um lugar onde não haja comunhão, onde ninguém goste de ensino, onde ninguém goste de estar junto, de oração, de ensino, de comunhão, mas cada um quer tomar o seu próprio rumo, você acha que Deus
vai abençoar e que as pessoas vão dizer, eu quero ir para esse lugar. Ninguém quer. As pessoas estão no mundo saturados de gente falsa, saturado de gente mentirosa. Vê lá no trabalho onde você trabalha, você acha que será que só tem gente muito boa, gente que só quer o teu bem, gente que torce que você cresça, ou será que não tem gente que, se você crescer, eles vão fazer tudo para puxar o teu tapete na rua que você mora, no bairro que você mora? Claro que a grande maioria é de gente boa, mas tem umas pessoas que não querem ver você prosperar. Essa é a verdade. Os invejosos, primeiro, o invejoso é uma pessoa preguiçosa e incapacitado, que não consegue as coisas, e como você consegue, ele faz tudo para puxar você para a mesma fila da miséria, da inércia que ele está vivendo. Então, é assim, a pessoa vive isso lá, e aí quer vir para um lugar religioso, que seja igual no mundo, não vem. E aí, mais ainda, a Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja o número dos que iam sendo salvos. Meu irmão, a gente pode maquiar o negócio, querer lá fora passar uma imagem para as pessoas que a igreja é um lugar que não tem defeito. Você pode até querer fazer isso, mas se isso não for, até porque defeito vai ter, são seres humanos, mas se você vender um negócio mais do que realmente é, e não há mudança de vida, o homem pode ser enganado, mas Deus não. Deus está vendo. Quando uma igreja não cresce, quando uma igreja se desenvolve, talvez seja isso. É porque Deus não está acrescentando o número daqueles que deveriam ser salvos. Por outro lado, claro que uma igreja bíblica, uma igreja que preza pelo ensino, nos dias atuais que a gente está vivendo, ela demora muito mais para crescer mesmo. Mas ela cresce com base. Há um lugar por aí cheio de gente que a gente chama de inchaço. São campanhas, são promessas, são barganhando com Deus. Então, o capítulo de número 2 foi esse, e nós estamos encerrando aqui, pegando os pontos positivos, ressaltando aqui os principais. Tem que esperar o tempo da promessa. Depois que a promessa acontecer, depois que você estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar e as coisas vão acontecer. Você vai pregar e as almas vão se converter. Você vai entender o teu irmão, a linguagem dele você entende. Às vezes na igreja está assim, ninguém entende a linguagem do outro. Esse povo aqui, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles entendiam o que o outro falava. Não interessava a nacionalidade. Quando o Espírito Santo está sobre a igreja, todos entendem o que o outro está falando. Não tem diferença, todo mundo vai se entender. Então, são alguns pontos importantes. Pregar, as pessoas se converterem e assim vai. E viver em comunhão e prezar pelo ensino da palavra. O ensino é a base, Por isso que a gente precisa fortalecer a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina. Por isso que nós mudamos a programação para que nós estude livro, capítulo por capítulo, né? Para que os irmãos saibam o que a gente está falando, a gente está fazendo, e não eu chegar aqui pensando, o que eu vou pregar hoje? Ou os irmãos que pregam aqui também, meu Deus, o que eu vou falar hoje? Não, é palavra. Fica mais fácil até, porque nós seguimos capítulo por capítulo. Fica mais fácil. Então que Deus abençoe. Deu para entender? Fez sentido tudo que você ouviu? Então coloque em prática, porque isso aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus, não é filosofia, não é ciência humana, é a teologia de Deus. Então que Deus nos abençoe, aplauda ao Senhor, a Ele seja a honra, a glória, o domínio, o louvor para todos sempre. Amém. Glória a Deus.